Bom, então, o plano de ensino de física do segundo ano. Basicamente, né, a física nos 3 anos do ensino médio, ela é dividida no primeiro ano a parte de mecânica, tudo que envolve movimento está lá. No segundo ano, aí é um pouco diferente, ele engloba várias áreas do conhecimento, temos hidrostática, temos termodinâmica, termometria, ondas, ótica, tudo junto no segundo ano. E o terceiro ano é reservado à parte de eletricidade e magnetismo, né? Então, nesse segundo ano, a gente vai ver bastante conteúdo, mas são conteúdos, diferente do primeiro ano, eles são conteúdos independentes. Então, lá no primeiro ano, se você não entendia MRU, você ia tropeçar no MRUV também. Conhecem essas siglas? Não sei se vocês usavam isso, né? Porque eu não era professora de vocês, mas acho que sim, né? Abram o microfone e falem comigo, porque daí eu não estou vendo o chat agora, tá? Sim, a gente conhece. Beleza. Então, no primeiro ano, ele era uma área única, né? Então, se você não aprendesse muito bem a primeira área, o primeiro assunto, você iria tropeçar no segundo e assim por diante. No segundo ano, os conteúdos, eles são independentes. Então, o primeiro conteúdo, por exemplo, é hidrostática. Se você não for bem em hidrostática, você não vai se prejudicar em termodinâmica e em termometria, tá? Eles são independentes, ok? Então, falar um pouco de mim. Meu nome é Cíntia Fernandes da Silva. Deixa eu ver que eu acho que tem alguém pedindo para entrar. Olá, boa tarde. Meu nome é Cíntia Fernandes da Silva. Eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas me criei em Sombrio, extremo sul de Santa Catarina. Então, vocês vão ver eu falando vocês vão ver eu falando leite quente, tá? E eu não quero piada sobre isso. Eu fiz a licenciatura em Física pela UDESC, a Universidade Estadual de Santa Catarina, em 2008. Mestrado em Física também pela UDESC e o doutorado em Física pela Federal de Santa Maria. Eu sou professora do IFC desde 2015, professora efetiva do IFC desde 2015, e atualmente eu sou coordenadora do curso técnico integrado em eletroeletrônica. Então, se vocês participaram da recepção lá nos primeiros dias, eu estava junto também naquela recepção, só que... não, no segundo ano eu estava junto também, né? Eu falei lá. Falei. Sou meio atrapalhadinha, vocês vão me conhecer como é que eu sou. Ok? Eu acho que, como vocês são do segundo ano passado, no primeiro, não era eu acho que era a Ximena, né, que trabalhava com vocês. Eu trabalhei com os segundos anos, ano passado. Então, eu acho que eu não conheço ninguém de vocês, né? Pelo menos aqui, pelos nomezinhos, eu não conheço. Conheço... Acho que não. Certo? Mas a gente vai se conhecer aí ao longo do ano. Eu espero que em breve a gente volte no presencial, né? Eu acho que essa é a esperança de todo mundo, que logo a gente retorne no presencial, para que aí a gente tenha realmente um contato direto, olho no olho, que nada melhor do que isso para a gente aprender e ficar junto, né? Então tá, eu vou falar basicamente sobre raimento, o que a gente vai aprender esse ano, no segundo ano. Então, o primeiro conteúdo é hidrostática. A hidrostática é a parte que estuda os fluidos, né, os líquidos e gases em repouso. Então, a gente vai ver o que é pressão, o que é densidade, o que é empuxo, a prensa hidráulica, sabe o que são prensas hidráulicas? Aqueles elevadores hidráulicos que tem nas oficinas, e vasos comunicantes. Tudo isso está dentro da parte de hidrostática, ok? Vista a parte de hidrostática, que é isso daí, acabou, você não vai mais ver hidrostática durante o ano, a não ser no exame, né, se precisar. Tomara que não precise, né, gente? Então, se você for mal em hidrostática, você não vai se prejudicar aqui em termometria. Link da chamada, só um pouquinho. Então, a segunda parte do assunto, a gente vai falar sobre termometria, que é como medir temperatura. Então, a gente vai ver o que é temperatura, né? A gente vê no nosso dia a dia temperatura, falamos de temperatura o tempo inteiro, mas qual é a definição física de temperatura?
o que é equilíbrio térmico, como medir a temperatura e as escalas termométricas, né? O que é esse Czinho aqui, o que é esse F aqui, e por assim vai, ok? Depois a gente vai falar sobre dilatação térmica, tá? Então, a primeira área a gente falou sobre hidrostática, fechou hidrostática. Aí, a segunda área que a gente vai falar é termometria. Dilatação térmica está dentro da termometria, tá? Então, o que é dilatação térmica? Quando a gente aquece um material, geralmente o material se dilata, ele aumenta as suas dimensões, tá? Então, a gente tem... Oi? A tela travou na tua apresentação lá, quando você se apresentou, lá na tua tela de doutorado, mestrado, travou nessa tela. Segundo slide. A apresentação travou ou a internet? A internet travou e aí vocês não entenderam o que eu falei? É isso? Não, só estava travado a apresentação. Ah, tá. E agora tá Só passando? a imagem, a voz não travou, prof. Ah, tá. E agora tá passando? Agora tá. Agora tá. Tá. Então, hidrostática. Tá passando? Sim. Sim. Termometria. Então, em termometria, a gente vai falar sobre temperatura, equilíbrio térmico, medida da temperatura e escalas termométricas. Dentro da termometria ainda, a gente vai falar sobre dilatação térmica. Passou? Sim. Beleza. Então tá, eu vou assumir que daqui em diante tá certo. Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Dilatação térmica. Então, o que é dilatação linear, o que é dilatação superficial, volumétrica e a dilatação anômala da água, né? Então, o que faz com que o trilho fique dessa forma aqui, por exemplo, né? Por que isso acontece? É isso que a gente vai ver nessa parte quando a gente falar sobre dilatação, ok? Aí a gente entra numa outra área chamada calorimetria. A calorimetria também está dentro da termometria, que na verdade a gente vai estudar tudo que envolve temperatura e calor, ok? Então, a gente vai definir o que é calor. A gente sabe o que é calor, né? Hoje está muito calor. É isso, será? Não, a gente vai ver que não é, tá? Que a definição de calor da física é diferente da definição de calor no nosso senso comum, no nosso dia a dia, tá? Então, a gente vai ver o que é calor, como definir o equilíbrio térmico, que a gente já fala um pouquinho lá quando fala de termômetro, por exemplo. Vamos ver como que esse calor se propaga, como que acontecem as trocas de calor, o que é calor sensível e o que é calor latente. Então, aqui a gente tem uma figurinha aqui que mostra alguns tipos de calores, né? Alguns tipos de condução do calor, o que é convecção, condução e radiação. A gente vai ver isso daqui na parte de propagação de calor, ok? Tudo certo até aí? Tranquilo? E aí a gente entra na parte de termodinâmica. Termodinâmica daí é a área da física que estuda como gerar trabalho a partir do calor. Então, a gente vai ver o modelo de um gás perfeito. As transformações termodinâmicas. Que transformações termodinâmicas são essas? Trabalho termodinâmico, qual é a definição de trabalho na termodinâmica e as leis da termodinâmica, tá? Que são 3, a lei 0, a lei 1 e a lei 2. E aqui tem um exemplinho de como funciona a termodinâmica, né? O que é a termodinâmica? A gente vai gerar trabalho, movimento, a partir de calor. Basicamente, são as máquinas térmicas, né? Tem um reservatório aqui onde você vai gerar calor, uma fornalha, por exemplo, que você coloca carvão, lenha, aí tem um recipiente com água, esse calor da fornalha vai fazer com que essa água evapore, entre em ebulição, gerando o vapor, e esse vapor vai fazer com que o pistão
se movimente para movimentar essa roda aqui, por exemplo, ok? Isso é a termodinâmica, a gente vai gerar movimento, trabalho, a partir de calor, ok? Tranquilo? E depois a gente entra na parte de ótica. Então, a ótica, e a gente vai estudar, vai ser a parte da física ótica geométrica. Então, a gente vai definir raio de luz. Ótica é a parte da física que estuda tudo que está relacionado à luz. Então, a gente vai definir o que é um raio de luz, definir os meios óticos, as fontes de luz, como que a luz se propaga. Vamos falar sobre eclipses, sombras. Aí depois vamos falar sobre espelhos, planos e esféricos, como que forma a imagem no espelho plano, como que forma a imagem no espelho esférico, quais as propriedades de um espelho esférico, como formar a imagem no espelho esférico. A refração da luz, então, quando a luz encontra um material, ela pode sofrer 3 transformações, né, como a gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco que eu digo ao longo do ano, né? Ou ela pode bater no material e voltar para o mesmo meio, isso é a reflexão. Pense no espelho lá, a luz bate no espelho e reflete, ou seja, ela volta para o mesmo meio. Ela pode sofrer refração, que é quando ela atravessa o meio. Então, aqui, por exemplo, ó, a luz chega aqui nesse copo com água e atravessa a água. Isso é refração, ok? Ela atravessa o meio. E ela pode sofrer absorção, que é quando o meio absorve a luz. Na água vai acontecer um pouco de absorção também, né? Porque se a água, pensa no mar, por exemplo, né? Num dia quente, depois de muito tempo, a água do mar fica quentinha, porque a luz atravessou a água e esquentou a água ali, né? Então, a luz também, a água também sofreu absorção, ok? Então, quando a gente falar de refração, a gente vai falar sobre o índice de refração e a velocidade da luz no meio e no vácuo. Lentes esféricas, o comportamento, o que é foco, como forma a imagem, a equação das lentes, a divergência e aplicações nos instrumentos ópticos. O que são instrumentos ópticos? Óculos, lentes, microscópios, telescópios e assim por diante. Máquina fotográfica, o olho humano, o nosso olho é uma máquina, um instrumento óptico, né? E depois da ótica, a gente vai falar sobre ondas. Dimensão da onda, definição de onda, dimensão da onda, o que são ondas longitudinais e transversais, o que é uma onda periódica e fenômenos ondulatórios. Dentro da onda, a gente vai falar do som, porque o som é uma onda também, e aí a gente vai falar da natureza do som, o que são ondas estacionárias, o que são ondas sonoras e a velocidade do som. Ok? Certo? Então, a ementa. Primeiro a gente vai estudar a parte de hidrostática, estudar os fluidos em repouso. A segunda parte é a termometria, termologia, tudo que envolve temperatura e calor. Depois a gente entra em termodinâmica, que aí é calor gerando movimento, calor gerando trabalho. Depois a gente fala sobre ótica e depois ondas, ok? Se você não aprender termodinâmica muito bem, isso não vai fazer falta para você entender ondas e assim por diante, ok? Tudo bem até aí? Querem fazer alguma pergunta? Teoricamente está tranquilo, vamos ver na prática. Certo. Metodologia de ensino. Estão acompanhando os slides? Tudo tranquilo? Não travou nada? Tá. Essa metodologia que eu vou falar é durante o período remoto, ok? Então, durante o período remoto, foi definido entre os professores que 50% das aulas seriam síncronas e 50% seriam assíncronas. Então, 50% das aulas vão ser assim, numa reunião de Meet, como a gente está fazendo hoje, tá?
Essas reuniões na física, elas serão quinzenalmente, tá? Então, a cada 15 dias a gente vai ter esse encontro. Aí, anotem esse link, vocês é da info, né? Então, é esse primeiro aqui. Esse link, ele vai ser o mesmo. Toda semana, quer dizer, a cada 15 dias, eu vou usar esse mesmo link para a gente fazer as aulas, ok? Um ponto muito importante. Vocês devem participar dessas aulas síncronas, porque dentro das aulas síncronas, a gente, os professores, né, pode fazer atividade avaliativa, tá? Então, eu posso dar uma atividade que vale a nota dentro da aula síncrona, ok? Portanto, é de suma importância que vocês participem dessas aulas síncronas. Além disso, além de ter atividades que vão valer nota, dessa forma a gente não perde o contato totalmente, né? Do modo que estava, sem aulas síncronas regularmente, eu particularmente, aí foi um entendimento da maioria também, né? Que fica muito maior a distância entre alunos e professores, né? Nada melhor do que estar lá na sala de aula, olho no olho, né? Eu consigo entender pela expressão de vocês se vocês estão entendendo ou não estão entendendo. E assim não tem como, né? Eu estou olhando para uma tela de computador, não estou vendo a carinha de vocês. Mas, com essas aulas síncronas, a gente consegue diminuir um pouco essa distância, a gente consegue aumentar a interação, né? A ideia é que aumente a interação e que a gente consiga fazer com que as dúvidas sejam sanadas mais facilmente, né? Porque aí, se eu estou ali na aula com vocês, vocês podem perguntar para mim se tem alguma dúvida diretamente, né? Não precisa mandar um e-mail e esperar que o professor leia o e-mail e responda o e-mail para daí, quando ele responder, você nem lembra mais da dúvida, né? Então, essa forma da gente ter aula quinzenalmente foi uma solução para que aumentasse a proximidade entre a gente. Então, além de ter nota durante as atividades síncronas, as aulas síncronas, o nosso contato vai ser maior dessa forma, né? Porém, se em alguma aula síncrona você faltar e eu tiver dado uma atividade avaliativa, né? Você pode pedir uma nova data de entrega juntamente com uma justificativa, tá? Então, digamos que você tinha médico nesse dia e o professor deu uma atividade avaliativa. Manda um e-mail pro professor, professor, eu tinha médico esse horário, esse dia, esse horário, eu não posso entregar com nova data? O professor vai analisar a sua justificativa e aí ele pode aceitar o seu pedido ou não. O professor não é obrigado, tá? Então, casos raro exceções, não faltem nas aulas síncronas, tá? E outra coisa também, sejam pontuais, cheguem, se a aula é 15h45, cheguem 15h45, né? Para evitar que durante a aula o professor precise ficar interrompendo para ir lá aceitar os alunos, ok? Durante as aulas síncronas também vai ter uma lista de presença, como essa que eu lancei ali para vocês, para que a gente tenha um controle, né, de quem está participando realmente das aulas. Então, não faltem, tentem não faltar nessas aulas síncronas para a gente poder se conhecer melhor e fazer com que a aula flua e que vocês tenham um rendimento satisfatório. As aulas assíncronas, elas podem ser atividades avaliativas, listas de exercícios, aula gravada, vídeo, entre outros. Qualquer outro tipo de atividade que o professor achar necessário e importante para o aprendizado de vocês, e vai estar tudo lá dentro do SIGA, ok? Avaliação. A avaliação, então, ela vai ser composta por vários instrumentos, né? Pode ser provas dissertativas e objetivas via SIGA, trabalhos individuais ou em grupo, atividades avaliativas, tarefa, lista de exercício, trabalho de pesquisa, questionário, tudo usando o SIGA. Pelo menos enquanto a gente estiver nesse período remoto, o SIGA vai ser o nosso canal oficial, tá? Então, qualquer informação minha para vocês vai estar lá no SIGA. Qualquer informação que vocês quiserem passar para mim, mandem por e-mail, ok? Eu já vou passar qual que é o meu e-mail, para daí ficar tudo direitinho. Peso.
Geralmente, as avaliações individuais eu faço com peso 6 e as avaliações em grupo com peso 4. Enquanto houver o período remoto, esses pesos podem ser diferentes, e aí eles vão ser informados por mim, tá? Sempre que eu lançar uma atividade, eu já vou dizer qual é o peso dessa atividade, ok? Recuperação. Então, como vocês sabem, né, no final de cada trimestre, quem não atingir a média 7, tem direito a fazer a reavaliação trimestral, que é uma nova prova. Porém, durante o período remoto, o que tem lá na normativa de ensino remoto é que a reavaliação pode ser tanto uma nova prova, como é no presencial, ou pode ser um novo prazo para entrega das atividades do trimestre. Então, só um pouquinho. Tem alguém querendo entrar. Então, em física, a reavaliação vai ser um novo prazo de entrega de atividades, tá? Então, se vocês são daqueles que fazem uma atividade esperando a reavaliação para fazer mais uma, esqueçam. Em física não vai rolar. Tá? A reavaliação vai ser a entrega de todas as atividades do trimestre. Então, não deixem para a última hora, né? Uma outra coisa que foi definida para esse ano é que a gente não vai mais aceitar atividades de um trimestre para o outro, né? Aconteceu muito no final do ano de alunos que tinham meio que abandonado o barco e aí voltaram de repente e quiseram entregar atividades do segundo, do primeiro, a gente acabou aceitando. Esse ano foi definido e está lá no regimento, está lá nas diretrizes, né, na normativa, que isso não vai acontecer. O limite para receber atividade é o trimestre. Então, as atividades do primeiro trimestre vão ser entregues no primeiro trimestre, do segundo no segundo, no terceiro para o terceiro. Ok? Entenderam isso? Se ficar atividade atrasada do primeiro, no segundo, a hora que acabar o trimestre do primeiro, já não vai mais ser aceito. Ok? Entendido isso? Tranquilo? Muito bem. O que mais? Exame final, daí vocês ainda têm direito, né? O primeiro ano não tem mais. Isso vocês já devem saber como é que funciona, né? No final do ano, se não atingir o 7, você tem direito ao exame, que vai ser definido numa semana lá de exames. E a frequência daí, se voltar ao presencial, daí é cobrado esse 75% de frequência. Tudo tranquilo até aí? Avisos importantes. O aluno deverá participar das aulas síncronas quinzenalmente, conforme horário do site, tá? Aqui tá o link do horário lá, então se vocês não salvaram, salvem ele aí, vai ter o horário lá para vocês não se confundirem, né? Que aula é hoje, que aula é amanhã. Tem lá o site, tem os links das aulas, tudo lá direitinho. Outra coisa muito importante, na entrega das atividades, se identifiquem, coloquem o nome, a turma, a data, né? Porque a gente tem várias turmas, vários alunos. Se colocar lá só Matheus, eu não vou saber que Matheus que é. Ainda mais assim no remoto, né? Que a gente não vê vocês, não sabe quem que é quem, ok? Então, se identifiquem. Mesma coisa vale para quando mandar e-mail, né? Quando mandar e-mail para o professor também, identifique o nome, a data, o nome, a turma, né? Para a gente saber quem que é que está perguntando aquilo ali. Outra coisa que a gente falou lá na recepção, né, é para vocês entrarem na sala no Meet com o e-mail que a gente consiga identificar vocês e coloque uma fotinho para a gente saber quem que é quem, né? E eu olhei aqui no início, antes de iniciar a aula, e eu vi que vocês fizeram isso, né? Então, eu sei que a Aline Pitol é a Aline Pitol, que o Arthur é o Arthur, né? Muito bem, continuem assim, porque aí a gente consegue identificar quem que está na sala, quem que está participando, e não entra nenhum além, né? Nenhum extra, nenhum fora da sala, na sala, e a gente consegue ver quem que está participando. Até quando vocês fazerem pergunta, a gente sabe quem que é que está com aquela dúvida ali, né? Façam isso no e-mail também, coloquem um e-mail que seja fácil para identificar vocês, tipo nome e sobrenome, né? E quando forem
entregar uma atividade, não esqueçam de se identificar e no e-mail também, ok? E aí aqui já está dizendo no Meet, né, também. E aí tem 3 coisas que vocês precisam ficar atentos sempre, né? Ao Siga, então no Siga lá vai ter todas as informações sempre, fiquem atentos às notícias do Siga e às tarefas, né? Porque pode ser que às vezes fique alguma coisa nas tarefas, algumas vezes fique alguma coisa nas notícias, então fique de olho no Siga lá todo dia, né? A agenda do site também, porque nessa agenda vai ser agendado aulas síncronas extras, aulas síncronas além dessas que está no horário, então se algum professor quiser marcar alguma aula além do que está no horário, ele vai colocar naquela agenda lá, aquela mesma que tinha do ano passado que vocês já usavam. E os atendimentos vão estar lá na agenda também, ok? E outra coisa que vocês precisam ficar atentos também é aos horários, né? Porque às vezes aquele horário que está lá no site com as aulas, esse que eu coloquei aqui para vocês, né? Às vezes pode acontecer de haver alguma troca entre os professores, vai estar definido lá no horário também, ok? A referência aqui que a gente vai usar, vocês vão receber um livro didático, provavelmente eles vão entrar em contato semana que vem para vocês retirarem o livro didático. Um ponto também bem importante é manter o contato com o professor e com o mediador, tá? Então, quando tiverem algum problema, entre em contato com o mediador, se for alguma coisa mais urgente. Se não, manda um e-mail lá para o professor, que eu respondo logo em seguida. Não, se não no mesmo dia, no seguinte, eu já respondo. Horário de atendimento. Eu defini horário de atendimento todos os dias, exceto sexta, das 10 às 11, tá? Então, essa é a sala do atendimento. Anotem lá, se tiverem alguma dúvida, se quiserem discutir algum ponto que não ficou claro na aula, aí esse vai ser o atendimento todo dia, de segunda a quinta, das 10 às 11. E esse é o meu e-mail, cintia.silva@ifc.edu.br. Qualquer dúvida que tiverem, que quiserem discutir, me mandem um e-mail que eu vejo frequentemente, ok? O que mais que eu ia falar? Certo? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Tudo certo? Tranquilo? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Meu Deus, o que, Kathleen? Primeiro ano não tem mais exame, não. Opa. Bom, basicamente eu acho que era isso o plano de ensino de física, né? Tudo que a gente vai discutir ao longo do ano. Deixa eu ver o que saiu aqui. E aí, como eu não conheço vocês, né, eu queria ver se vocês não queriam se apresentar um pouquinho, dizer quem é, de onde é, o que espera da vida. Né? Tô esperando. Só pelo microfone? Ah, podia ser pela câmera também, né? Que daí eu vejo quem que é quem. Eu vou começar pela Kathleen. É Kathleen? Como é que fala teu nome? É Kathleen, tá certo. Kathleen. Isso. Então, meu nome é Kathleen, eu tenho 17 anos. E eu espero da vida, sei lá, viver, né? Porque tá meio difícil essa pandemia. Pois é. Não, eu falei o que eu espero da vida é modo de dizer, né? Fale o que você quiser aí para se apresentar. Ah, eu acho que é isso, sei lá. Kathleen, você é de Videira?
Sou. Beleza, então. Quem mais quer se apresentar? Oi, Oi, quem? Ana eu sou Paula. a Ana, eu tenho 16 anos e eu sou aqui de Videira também. Oi, Ana, tudo bem? Vamos lá então, né? Bom, muito prazer, me chamo Vitor, Oi, sou natural Vitor. aqui de Videira e sei lá, o que eu espero da vida é que passe tudo e nossas vidas voltem ao normal. É o que esperamos todos, né? Se quiserem abrir a câmera, abram a câmera para a gente se ver, para eu ver as carinhas de vocês. Não precisa ter vergonha, eu também tenho. Aí, ó. Aí, Santiago. Aí. Meu nome é Santiago, tenho 16 anos, como pode se ver, sou muito belo, sou lindo, como pode ver muito bem. E eu espero ganhar na Mega Sena para nunca precisar trabalhar. Só isso mesmo. Beleza. Eu acho que é melhor estudar e trabalhar, né? Wellington. Quem é o Wellington? O Wellington, se apresenta aí para nós. Vocês chegaram a se conhecer pessoalmente assim ou só remoto? Acho que teve alguns Sim, a dias, gente né, se conheceu. de aula no Sim, passado. a gente se conheceu. Um mês. Não foi muito tempo suficiente, mas deu para aproveitar bastante coisa. Não estamos te ouvindo, Wellington, não. É, o povo saindo da sala para não se apresentar. Vergonha. Vou anotar os nomes. Eds, quer se apresentar? Oi, Elias. Oi, Ana. Tudo bem? tudo bem? Eu sou a Ana, né? Como tá dizendo o meu nome, eu tenho 16 anos, moro aqui em Vitória também. E o que eu tenho a falar é que a senhora tenha paciência, que eu sou um pouco lenta para física. Tá bom. Eu tenho paciência. Aí pede pro Elias se apresentar, ele tá querendo. Quem? O Elias? Elias! Vai, Elias, estão te chamando. Olhe quanto. Tá, vamos lá. Eu sou Elias, eu tenho 16 anos e eu sou daqui de Videira mesmo. E é isso. Eu acho, pelo menos, que é isso que ela tá falando. Tá bom? Então, tá, gente. Espero que a gente tenha um ano proveitoso, né? Meu Deus! Ah, tá. É o Wellington. Eu ia dizer, tem alguém querendo entrar na sala agora. Zé o Elias, ou não, quem que era? O Wellington, que saiu e entrou. Wellington, eu caí e voltei? Estou aqui? Bom, eu acho que é assim, vocês não precisam ficar com
com vergonha, com timidez comigo, nem nada disso, né? A hora que tiverem alguma dúvida, levantem a mão, chamem, abram a câmera aí, que a gente discute o que vocês acharem que é necessário. Então, as aulas vão ser dessa forma, metade vai ser esse contato direto entre a gente, que eu vou dar a aula, apresentar o conteúdo, e metade vai ser atividades assíncronas, né, listas de exercícios para vocês fazerem, e eu pretendo fazer a maioria das atividades avaliativas dentro das aulas síncronas, tá? Então, participem das aulas síncronas. Tem alguém que tem algum problema que vocês saibam de estar trabalhando ou de não ter acesso? Que vocês saibam? O prof tá teve tudo tranquilo? Tem um amigo meu que falou que ele tá trabalhando agora. Mas ele vai conversar com o chefe dele. Olá, eu estou aqui, eu caí, estão me ouvindo? Tá aqui, prof. Tá aqui ainda. Tá aí, prof? Você tá aí ainda. Não sei se tá escutando a gente, mas a gente tá Oi? escutando. Estão me ouvindo ou não? Sim. Então, Sim. Se cair é só levantar o ai. Meu Deus! acho que a prof não tá escutando essa. Quem que tá Eu acho trabalhando? Perdi. Ah, o Alexandre. Ele não tá na aula hoje. Alô, eu caí, o que que aconteceu? Tá travando ou tá tranquilo? A Eu acho gente que a senhora não tá escutando nós, Só você não. que não escuta a gente. Ah, eu não escuto vocês? Você tá escutando, né? Agora sim. Ah, tá. Agora foi. Aí. Meu Deus! Agora foi. Tá, agora eu escuto, então fale se tinham falado alguma coisa. Ah, tá. Tem o Alexandre que ele falou que tá trabalhando. Alexandre trabalhando. Ele é da turma A ou B? Ah, O pessoal da CISAI vai entrar em contato para ver esses casos aí direitinho, e aí eles vão repassar para a gente, né, para ficar tudo às claras. Caia, você quer falar alguma coisa? Tem a Letícia Teles também. Letícia Tá, Info B. Teles. E eu não sei se você vai acabar pedindo pros outros, que tem um amigo meu que também tá trabalhando, que é o Bruno Leite, só que daí é de eletro. Não sei se dá aula para eletro também. Qualquer coisa. Sim. Tá. Daí eu pergunto lá se eles não... Já vou anotar aqui. Bruno Leite? Bruno Leite. Tá. Da eletro. Uhum. Certo. O que mais que eu estava falando? Eu acho que eu falei alguma coisa que vocês não escutaram, né? Falei das avaliações. Tá. Eu tinha falado, não sei se vocês escutaram, né, que vocês não precisam ter vergonha de abrirem a câmera, de falarem comigo. Eu acho que a gente não pode estar junto, mas esse vai ser o momento que vocês vão ter para tirar as dúvidas, para a gente interagir, para eu ver se vocês estão entendendo realmente ou não, né? E para a gente render, né, ir para frente, senão não tem como ir para frente. Eu costumo sempre acompanhar, né, os alunos bem de perto, eu aprendo os nomes e as caras bem rapidinho quando é no presencial, e aí eu queria que vocês abrissem a câmera e se apresentassem para a gente ir se conhecendo, né, eu espero que ao longo do ano vocês percam essa vergonha e a gente possa se conhecendo, para eu saber que, sei lá, é exemplo, tá, gente, não me levem a mal. Digamos que a Flávia tenha dificuldade em matemática, daí eu sei que a Flávia tem dificuldade em matemática, eu sei que o Caio, ele é um pouco mais devagar que a Kathleen, ou que a Kathleen é um pouco mais devagar que o Caio, eu gosto de ter essa interação, de saber quem é quem, ok? Então, eu espero que ao longo do ano vocês vão perdendo essa vergonha para que a gente realmente aprenda, ok? Querem falar mais alguma coisa? Sora.
Oi? Eu sou boa em matemática, tá? Mas vou me apresentar, meu nome é Flávia, tenho 16. Sou da videira também. Beleza. Tudo bem, Flávia. Foi só um exemplo. Eu imaginei que você era boa de matemática, por isso que eu dei de você de exemplo. Enfim, vou me apresentar também. Então Oi, vai. meu nome é Nicolas, eu tenho 15 anos. Agora a Maria vai se apresentar, que ela prometeu que se apresentasse, me apresentasse. Vai, Maria. Oi, Nicolas. Você quer se apresentar também? Sim? Então fala. Não sei. Quem que queria se apresentar que você falou? A Maria? Meu nome é Maria, eu tenho 15 e sou de videira também. Beleza. Oi, Maria. Essa também é Maria. Para. Eu sou o Caio, tenho 16 anos, sou de videira e a professora vai ter que me ajudar muito porque os últimos 2 anos eu passei tudo com ajuda. Ai, ai, ai. Tudo com um amigo ajudando ali porque eu não entendo nada de física. Ai, ai, ai. Vamos ver. Os últimos 2 anos, como assim? Você está no segundo? Na verdade tipo, em ciências não é meu forte, sabe? Ah, o resto até vai. Tá. Ano passado era Ximena com vocês? Era. Tá. Relógio Tranquilo, meu. então. Quero o meu. Dica para ir bem em física. Participa dos atendimentos, participa das aulas, né? E aí vai ver. Uma professora, nos FIFA, o Arthur já falou, nos FIFA o pai joga, mas é que física eu já tentei, professora. Eu fiquei vendo vídeo extra, física não vai. Ai, ai, ai. Só que mais caro. Oi? FIFA é o mesmo jogo todo ano, só que mais caro. Eu vou aceitar essa crítica porque é verdade, mas é isso, velho. É a mesma coisa que Intel. Eu não entendo nada disso. Enfim. O que mais que a gente podia falar sobre o andamento da disciplina, sobre as novas regras? Então, como vocês devem ter visto, né, esse ano as regras vão estar um pouco mais exigentes, né, a gente não vai aceitar o trabalho a toda hora, a todo momento, o primeiro trimestre é o primeiro trimestre e o segundo é o segundo e acabou, a gente não vai ficar aceitando o ano inteiro as atividades que ficarem pendentes, né. Em relação à reavaliação também, vai ser só entregar as novas atividades, então se você fizer tudo durante o ano, você não precisa fazer reavaliação, se fizer tudo durante o trimestre, não precisa fazer reavaliação, né? E o que mais? Não sei se vocês entenderam bem os horários ali, a agenda, tudo tranquilo. Vamos começar o assunto, então? Não. Tu vai começar o conteúdo hoje, tá? É porque a gente tem ainda 45 minutos, né? Acho que sim. Chama o povo que saiu que vai ter aula. Filha, agora deu, tá? Chama o povo que saiu da aula que vai ter aula. Deixa eu arrumar aqui para apresentar. Vitor, não é até 5h15. São 2 aulas, né? E nesse período remoto, agora, como são aulas somente à tarde, vai ter aula até 5h15. Tá? Oi. Filha, agora tem. Tá, fala. Quer falar comigo?
Por que, Caio? Terça-feira. O que tem terça-feira? Tá, então estão vendo minha tela? Tudo certinho? Sim? Tá. Então, o nosso primeiro assunto que a gente vai discutir e iniciar hoje é hidrostática. Então, hidrostática é a parte da física que estuda fluidos em equilíbrio estático, fluidos em repouso. A palavra hidrostática vem, estática significa parado, hidro vem de água, então hidrostática são fluidos em repouso, fluidos em equilíbrio estático, ok? Isso que a gente vai estudar nessa parte de hidrostática, como que funciona, como que trabalham os fluidos em repouso. Tá? Então, primeiro, o que são fluidos? Fluidos, eles têm a capacidade de escoar, ok? Eles são capazes de se adaptar à forma do recipiente que o contém. São líquidos e gases. Se você abrir uma torneira, o que acontece com a água? Ela vai escoar. Se você abrir um tubo de oxigênio, o que vai acontecer com o gás? Ele vai escoar, ele vai se espalhar. Ok? Então, fluidos são líquidos e gases, certo? Aí tem uma propriedade dos fluidos chamada viscosidade. O que é a viscosidade? Viscosidade, ela é uma propriedade dos fluidos e ela está relacionada com o atrito que existe entre as moléculas durante um movimento. A viscosidade, ela está relacionada com a facilidade ou dificuldade desse fluido escoar. Então, pense na água e no mel. Se você virar um vidro de mel e virar um vidro de água, o que vai escoar mais fácil? Estão acompanhando? Então, me respondam. A água, muito bem. Então, isso significa que a viscosidade do mel é maior. Quanto maior a viscosidade, maior a dificuldade de escoar. Ok? Uma outra grandeza relacionada aos fluidos é a pressão. Então, o que é a pressão? A pressão representa a distribuição de uma força normal sobre uma superfície através de uma área de contato com essa superfície. O que é uma força normal? É uma força perpendicular, certo? Então, representa a distribuição da força, de uma força normal nessa direção, na área de contato. Então, pense lá, quando você usa uma tesoura, por que você consegue cortar com a tesoura? Porque a tesoura está fazendo pressão no papel, por exemplo. Por que você consegue cortar com a faca? Porque a faca está exercendo uma pressão na carne, por exemplo. Ok? O que acontece quando a gente afia a faca, afia a tesoura? Eu já vou falar daqui a pouquinho. Quando a gente aplica uma força, a gente provoca uma pressão. Essa pressão ela é diretamente proporcional a essa força e inversamente proporcional à área de aplicação. Ou seja, quanto maior a área que você aplica essa pressão, menor vai ser a pressão, ok? Então, pense lá, se você pegar, já viram essa cama de ferro aqui? Lá na escola eu tenho uma cama de ferro, na verdade não é uma cama, né, porque ela é pequenininha assim, mas dá para a gente sentar em cima para ver se espeta ou não espeta. Então, isso daqui é uma cama de prego. Se você pegar um prego e encostar no balão, o que vai acontecer? Vai estourar o balão. Mas se eu pegar um balão e colocar numa cama dessa forma aqui, o balão não estoura. Por que isso acontece? Porque a força está sendo distribuída numa área maior. Como está aumentando a área, diminui a pressão, ok? Então, quanto maior for a área de aplicação dessa força, menor vai ser a pressão, certo? O elefante aqui, por exemplo,
O elefante, ele tá com as 4 patas no chão aqui. Se ele levantar 2 patas para cima, o que, que vai acontecer com a pressão? Vai ser maior ou menor? Conseguiram me acompanhar? Muito bem. Se diminui a área, a pressão vai ser maior. Ok? Muito bem. Então, voltando à questão da tesoura, né, da faca. O que, que a gente faz quando a gente afia a faca? A gente está diminuindo a área. Por que, que sempre a parte do corte ela tem uma área menorzinha? Para aumentar a pressão. Aumentando a pressão, melhora o corte. Então, quando você afia, você está diminuindo essa área ali. Consequentemente, a pressão vai ser maior. Ok? Conseguiram acompanhar? Conseguiram entender? E aí nós temos uma expressão, né? A física, ela é amiga da matemática, para tudo ela acha uma expressão matemática, né? Eu falei que a pressão, ela é diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à área onde essa força está sendo aplicada. Então, a gente consegue escrever uma equação. A pressão, ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Ou seja, definição de pressão é força sobre área, ok? Pzinho é a pressão, F é a força e A é a área. Certo? Estão com o caderno, estão anotando tudo? Tudo tranquilo? Nossa, eu não consegui anotar nada, porque tá muito rápido. Ah, tá muito rápido? Sei lá, mas eu sempre anotava depois que a aula terminava, quando a professora postava a aula. Se você pudesse disponibilizar os slides para a gente copiar depois que você finalizar a sua aula. Tão muito folgado, hein? Tá bom. Profe, eu tenho uma pergunta e um negócio que eu falar para a senhora. Eu tô sem meu caderno aqui, porque meus pais separados, então o caderno acabou ficando na casa da minha mãe. E Mas outra qualquer coisa, folha, pega uma folha, bota lá, física, aula 1, é hidrostática. porque realmente não tem mesmo. Deixei todos os negócios de escola lá. Anotações no celular. Ah, tá. Esse dá. E outra pergunta, professora. Não, mas eu vou disponibilizar, tá? Tranquilo. Vamos supor, tipo, esse negócio de pressão. Eu posso estar falando baboseira, mas, tipo, se você deitar, né, numa cama de pregos, você não vai acabar se furando. Mas e se eu correr numa parede em que tenha vários pregos e a superfície for, tipo, as minhas costas, eu vou acabar me furando ou não tem nada a ver com pressão daí? Como? Tipo assim, imagina que essa cama, só que ela tá de pé. Tá. E eu vou correndo de costas, eu vou acabar sendo furado? Você tá querendo dizer que você vai bater as costas no negócio? Tipo, não sei. Tá, deixa eu ver se eu entendi. A cama tá na parede. E você vai subir com os pés. Não. Você vai correndo de costas e bate as costas nela. Por ter uma grande... Não, acho que não. Tu vai continuar a mesma coisa? É o mesmo princípio. Vai as costas inteiras naquela superfície, né? Se for um prego só, vai furar. Ah, tá. Se é todos aqueles pregos, daí vai distribuir a força, né? Essa é a ideia. Entendi. Não vou tentar não, mano. Tá. Então, matematicamente, pressão é força sobre área, ok? Essa é a definição de pressão. Unidades de pressão, então. No SI, se pressão é força sobre área, unidade de força é... Cri. Fala aí, quem sabe? Unidade de força. Ximena não falou? Falou. Newton, aê, isso aí. E unidade de área no SI?
Metro é comprimento. Área é metro ao quadrado. Ok? Então, voltamos lá. Isso, metro ao quadrado. Então, pressão é força sobre área. Unidade de força é Newton, unidade de área, metro quadrado. Então, unidade de pressão vai ser Newton por metro quadrado. Essa unidade, ela é tão importante que ela recebeu um nome, que é o Pascal, tá? Então, unidade no SI para pressão é Pascal. Nós temos também a atmosfera, o ATM, que é 1,013 vezes 10 na 5 Pascal, equivale a 1,013 vezes 10 na 5 Pascal. Aquilo que tem nos postos de gasolina lá para encher o pneu, que é libras por polegada ao quadrado, é uma outra unidade, que tem essa equivalência aqui com Pascal, e a unidade que os meteorologistas usam para pressão, que é o barômetro, né, que equivale a 10 na 5 Pascal, ok? Na prática, a gente vai usar o 1 ATM igual a 10 na 5 Pascal, ok? É 1,013, mas a gente vai usar só 1 vezes 10 na 5 Pascal, certo? Exemplo, vamos ver se eu vou conseguir fazer aqui, né? Imagine uma bailarina cujo peso é de 480 newtons. Então, isso daí é o quê? 480 é o quê? Igual a minha aula. É. Força, muito bem. Quem respondeu força? Maria Clara Carolina. Tá. Então, uma bailarina, o peso dela é 480 newtons, apoiada na ponta de um de seus pés, de modo que a área de contato com o solo seja 2 centímetros quadrados. Determine a pressão exercida pela bailarina no solo. Ele não fala nada de unidade, certo? Então, você não precisa colocar em unidade do SI, você vai usar os dados como está aqui. Qual é a definição de pressão? Força sobre área. Ele quer a pressão, então você vai colocar a força, que é 480, dividido pela área, que é 2 centímetros quadrados. Então, a pressão dessa bailarina vai ser de 240 newtons por centímetro quadrado, ok? Agora, letra B. Mostre a pressão em Pascal. Para eu passar em Pascal, o que eu tenho que mudar nessa situação, nesse exemplo aqui? A força vai continuar em Newton ou eu preciso mudar? Muda a força? Qual é a unidade de força no SI? A unidade de força no SI é Newton. Então, Newton você não precisa mudar. O que você precisa mudar é o centímetro quadrado, ok? Porque centímetro quadrado não é unidade do SI. Quando você quiser, quando o problema pedir a pressão em Pascal, você precisa ter as unidades em unidades do SI. Então, força em Newton, área em metro quadrado, ok? Professor, o que é Pascal? Pascal é a unidade de pressão, ok? No SI. Certo? Então, a gente precisa transformar aquele centímetro quadrado para metro quadrado. Vocês sabem fazer isso? Olá, tem alguém em casa? Não, como não? Ai, Deus. Ih! Ih! Oi. Posso um pouquinho? Não. Ah, só me ajuda aí no negócio. Por favor. Para, minha filha. Para. Sossega. Por favor.
Tá, o Wellington tá perguntando, muda Newton por centímetro quadrado por centímetro por Pascal. Não. Para ter a unidade final em Pascal, eu preciso ter tudo em unidade do SI. Então, a força em Newton e a área em metro quadrado. Então, antes de calcular a pressão, você precisa passar centímetro quadrado para metro quadrado. Como é que faz isso? Isso vocês já devem ter visto, tá? Mas eu vou explicar aqui rapidinho. 1 metro são quantos centímetros? 1 metro são 100 centímetros, certo? Ok. O que é 1 metro quadrado? É 1 metro vezes 1 metro. Então, se cada metro tem 100 centímetros, você vai fazer 100 centímetros vezes 100 centímetros, ok? Isso que é o metro quadrado. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou colocar aqui no chat para vocês. 1 metro quadrado, que é 1 metro vezes 1 metro. Ele vai ser igual a 100 centímetros vezes 100 centímetros. Certo? Então, 1 metro quadrado é igual a 100 vezes 100 dá 10.000 centímetros quadrado. E agora você faz regra de 3. Se 1 metro quadrado é 10.000 centímetros quadrado, 2, onde é que está lá? Deixa eu pegar o exemplo aqui. 2 centímetros quadrados, quantos metros quadrados são? Ok? Regra de 3 vocês sabem fazer? Né? Sim. Então, vai dar quanto? Calcula lá. E aí, depois que vocês calcularem, eu vou dar uma ajuda. Alguém calculou? Não? Como é bom a aula online, né? Olha só. Nicolas, o sincerão. Gostei. O que é para calcular? Vai, Maria Clara. Tô esperando. Como é que eu vou explicar? Mãe, explica assim. Ah. Pausa a aula para tu me ajudar. Isso! Ó, o Matheus acho que acertou. Isso. Thomas também. Isso. A esperança, viu? A esperança. Muito bem. Vamos lá. Ai.
Voltou. Voltei, caí, voltei, tô aqui. Estão me vendo? Tô aqui? Oi? Sim, prof, você tá aí. Tá, não tá aparecendo o chat para mim, achei que tinha caído aqui. Agora sim. Sem quadro fica difícil, né? É só um pouquinho, que eu já vai. Ó, vocês entenderam aquilo que eu fiz de fazer a correspondência entre 1 metro quadrado e o centímetro quadrado? Sim ou não? Sim? 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Tá, então, se 1 metro quadrado... Agora não escrevam, que daí eu vou fazer a regrinha de 3 aqui, tá? 1 metro quadrado é 10.000 centímetros quadrados. X em metro quadrado, quantos 2 centímetros quadrados? Opa. Tá? Aqui que eu coloquei aqui para fazer a regra de 3, ó. Se 1 metro quadrado é 10.000 centímetros quadrados, 2 centímetros quadrados, quantos metros quadrados serão? Aí faz a regra de 3. X vezes 10.000, 10.000, X. Certo? 2 vezes 1, 2. E aí você, para achar X, faz 2 dividido por 10.000. Ok? Bom dia. Ok? Entenderam? Prof, tinha caído. Tinha caído. Pelo menos no meu tinha caído aqui. Não sei se foi para todo mundo. Eu também acho que caiu. Mas a regra de 3 aqui, vocês viram ou não? Cortou e não tava aparecendo, a tua tela tava preta. Eu não sei se é só o meu. Tá, mas a regra de 3 ali, vocês viram? Ó, tá, vamos de novo. Vamos de novo, então. Cadê? 1 metro quadrado, 10.000 centímetros quadrados, ok? Então, se eu quero saber 2 centímetros quadrados, quantos metros quadrados são, faz regra de 3 ali. Então, faz x vezes 10.000, 10.000x. 2 vezes 1, 2, ok? Então, x igual a... Opa! X igual a 0,000... 1, 2, 3, 4. 2 metro quadrado. Certo? E aí, agora, essa é a sua área em metro quadrado. Aí, você vai pegar lá naquele exemplo. Cadê o exemplo? A pressão é força sobre área. Então, a pressão vai ser a força, que é 480 newtons, dividido pela área, que é 0,0002. Certo? Vocês aprenderam a notação científica, né? Sim. Então, para resolver isso, usando a notação científica, é mais fácil, tá? Eu vou mostrar um truquezinho para vocês. 1 metro são 100 centímetros, certo? Então, 1 metro é 10 na quanto?
Qual o expoente? 2, né? Centímetros. Aí, 1 metro quadrado vai ser 10 na 4 centímetros quadrados. E 1 metro cúbico vai ser 10 na 6 centímetros cúbicos. Ok? Isso, na verdade, é transformações de unidades que vocês já deveriam ter aprendido, né? Isso não é o assunto de hidrostática. Isso é transformação de unidade. De comprimento o primeiro, área o segundo e volume o terceiro. Ok? Então, é mais fácil se você usar isso daqui. Então, naquele caso lá, desse exemplo, 2 centímetros quadrados. 2 centímetros quadrados. São quantos metros quadrados? Se você quisesse passar de metro para centímetro, você multiplica por isso daqui, 10 na 2, 10 na 4 ou 10 na 6. Se você quer passar de centímetro para metro, você divide. Então, dividir com base de 10, vocês lembram, a gente só inverte o sinal, certo? Então, você pega esses 2 centímetros e multiplica por 10 na menos 4. Agora aqui não vai dar certo. Ali o que eu coloquei entre parênteses é o expoente, tá? O expoente é 10 na menos 4 metro quadrado. Ok? Conseguiram acompanhar? Não. Essa parte de transformação de unidade vocês tinham visto bem? Entenderam bem ou não? Não. Eu acho que eu vou fazer um vídeo de transformação de unidade dessas que a gente vai precisar aqui em hidrostática, tá? Porque essa é uma das maiores dificuldades que o pessoal tem nessa parte de hidrostática. O conteúdo não é difícil, as definições não são difíceis, o que é mais trabalhoso, assim, mais chatinho, são essas transformações aí, que precisa, e aí o pessoal sempre acaba se atropelando um pouco. Então, eu acho que eu vou fazer um vídeo e deixar lá no Siga como aula assíncrona daí, tá? Aí vocês olhem lá para tirar as dúvidas. Ok? Conseguiram acompanhar mais ou menos? Mais ou menos. Mas é simples, ó. Depois que você aprende, é simples. Se você quiser passar de metro quadrado para centímetro quadrado, você multiplica por 10 na 4. Se você quiser passar de centímetro quadrado para metro quadrado, você divide por 10 na 4. Dividir com base de 10 significa trocar o expoente, né? Então, é só multiplicar por 10 na menos 4. Ok? Conseguiram acompanhar? Certo? Ah, beleza. Oi? Então, em vez de multiplicar por menos 4, dá para dividir por 4? 10 na 4, né? Não é 4. Sim. Eu não quis falar o 10 daí. Sim, é. Porque é a regra lá da base de 10, né? Da notação científica. Quando você divide por uma base de 10, você só inverte o sinal. Então, se é 1 dividido por 10 na 4, é igual a 10 na menos 4. Eu vou escrever aqui, ó. 1 dividido por 10 na 4 é igual para a 10. Eu só não consigo fazer o elevado aqui direitinho, né? Na menos 4. Vai demorar muito. Ó, esse menos 4 aí é o expoente, tá? Acho que eu vou colocar aqui no slide, então, pera lá. 1 dividido por 10 na 4 igual a 10. Estão vendo a tela?
1 dividido por 10 na 4 é igual a 10 na menos 4, né? Você só inverte o sinal do expoente. Vai para cima e inverte o sinal, tá? Isso daqui provavelmente vocês viram ano passado também, né? Notação científica, base de 10, viram, né? Se ela não passou nada. Como assim? É que assim, prof, a gente viu nos slides, mas a gente não teve uma explicação, entendeu? Pois é. Por isso que é difícil, né? Essas aulas online, nada como a gente tá aqui, né? Se fosse aula gravada, eu ia passar esse daqui, pronto, acabou. Né? Mas como a gente tá aqui conversando, aí vocês falam as dúvidas e a gente tenta discutir. Muito bem. Ela falou pra gente procurar na internet. Ah, do céu! O que eu faço agora? Tá. Eu vou fazer um videozinho, revisão de conteúdo. Do primeiro ano inteiro? Menina, não dá. Vou fazer um videozinho lá sobre essa parte de transformações ali de unidades. Eu faço, então, dessa de notação científica também, tá? Eu vou anotar aqui para vocês. Para eu fazer. Fazer vídeo, revisão. Tá, vou fazer, tá? Fazer um vídeo de revisão sobre notação científica e transformações de unidades. Tá? Vou fazer. E aí depois a gente volta a discutir esse exemplo aqui da bailarina. Basicamente, pressão, tá? Esqueçam esses detalhes das contas, que isso é o pormenor, na verdade, né? O que a gente precisa entender é o conteúdo, é a definição daquela grandeza. O que é pressão? Pressão é força sobre área. Quanto maior a força, maior a pressão. Quanto menor a força, menor a pressão. E a força a pressão é inversamente proporcional à área. Então, quanto maior a área, menor a pressão. E o inverso também, certo? Isso que é importante que vocês aprendam aqui. Agora, opa, peraí que tá tudo errado. Tá? Recapitulando, então, o que a gente viu até agora. A aula que vem eu vou voltar nisso, né? A hidrostática, ela vai estudar todos os fluidos em repouso, então, fluidos parados. Fluidos são substâncias que têm a capacidade de escoar. E aí, esses fluidos, eles não têm forma nem volume definido. Eles se adaptam à forma do recipiente. A água, por exemplo, se você colocar num copo, ela vai ter a forma desse copo. Se você colocar numa jarra, ela vai ter a forma dessa jarra e assim por diante, ok? E o gás também. Se você colocar ele dentro de um balão, ele vai ficar ali dentro daquele balão. Se você colocar num espaço maior, ele vai ocupar esse espaço maior, certo? Viscosidade é uma propriedade dos fluidos que está relacionada com a dificuldade de escoar. Quanto mais difícil for para ele escoar, maior é essa viscosidade. O que é viscoso? Lembra lá do petróleo, do mel, aquele pegajoso, sabe? Ele escorre, mas ele é melequento, ele é pegajoso. Tem um material que é fluido que eu duvido que vocês vão saber que é fluido. Alguém sabe? O vidro. O vidro, ele é um fluido, sabia? Ele escorre, ele escoa, ele é um fluido, só que o escoamento dele é bem lento, a viscosidade dele é muito grande, então ele escoa bem lentamente. Se a gente deixar o vidro aí por milhões de anos, ele vai derreter um pouquinho, escoar um pouquinho, ok? Então o vidro também é um fluido. O João falou aqui que não tem acesso ao SIGA ainda, né? O pessoal da secretaria está fazendo o enturmamento, o ensalamento lá, e aí por isso que vocês ainda estão sem acesso ao SIGA, né?
Mas logo, provavelmente semana que vem, até semana que vem vai ter, daí vocês já vão conseguir acessar. Se ainda assim alguém tiver algum problema, entre em contato lá com a secretaria, ok? Passar no e-mail. Será que precisa? Porque nossa aula vai ser só daqui a 15 dias. Eu acho que até lá o conteúdo, o SIGA está liberado e aí o conteúdo está lá, né? O que vocês acham? Tá. Qualquer coisa, se semana que vem não tiver, daí eu peço o e-mail. Eu pego o e-mail com a mediadora e aí eu passo, tá? E aí nós definimos o que era pressão, né? Que a pressão, ela é a distribuição de uma força normal sobre uma superfície de contato. Matematicamente, a pressão é força sobre área. Então, quanto maior a força, maior a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. Ok? Unidade no SI para pressão é Pascal, que é Newton por metro quadrado. Então, quando vocês verem Pascal, Pascal é pressão, unidade de pressão, e é pressão em unidade do SI. Então, tudo que tu tiver no teu problema tem que estar em unidade do SI. Aí nós temos o ATM, que é o mais utilizado no nosso dia a dia. Libra por polegada quadrada, o que tem lá no posto de gasolina, e o barômetro, que é usado pelos meteorologistas. Certo? Muito bem, eu acho que por hoje é isso, então. Eu vou fazer esse vídeo com as explicações das unidades para ficar melhor para vocês conseguirem acompanhar os exercícios, e base de 10 também, mas vai ser bem rapidinho assim, tá? Aí eu quero que vocês olhem lá e me digam quais são as dúvidas para a gente tentar esclarecer nas próximas aulas, tá? Fiquem de olho no SIGA, eu sei que vocês ainda não têm acesso, mas fiquem de olho no SIGA lá, porque pode ter alguma atividade para validar a parte assíncrona da semana, né? E aí nos vemos daqui 15 dias, certo? Tudo bem? Então tá, tchau, até a próxima. Um abraço, espero que a próxima fique mais claro as coisas, né? Tchau, gente, um abraço. Quê? Você quer falar? Ah, então tá. Acabou a primeira aula? Acabou.